É burro o comprador que fala que quer que suba, né? Eu quero que caia, quero que baixe. Aqueles que me ouvirem, pode ser que vão para frente. Quem não ouvir, vão para trás. Fazer o quê? Eu não estou otimista com o resultado das empresas agora para 2024. Eu não torço para subir. Quando eu vou comprar um papel, eu compro mirando o dividendo. Então eu acho que aqueles que querem fazer a parceria com a Eneva, compra a Eneva. E se enfia a Eneva até o... É o que eu posso falar para todo mundo. Tomara que todos sigam a trajetória que eu segui e possam futuramente falar o que eu estou falando agora. É o que eu gostaria que todos fizessem. Então as crises, elas são inevitáveis, porque a competência e a capacidade dos nossos administradores públicos é muito limitada. Uma ação, ela vale aquilo que ela consegue remunerar. O resto é fantasia. Se você tem como certo que uma empresa vale por aquilo que ela remunera, se essas empresas não remuneram, é óbvio que eu não vou comprar. Talvez eu seja o único no país que torce o mercado cair. É por isso que eu sou bem sucedido, porque eu sou ao contrário de todos, né? O meu conceito de riqueza é o seguinte: rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre. Meu hobby é dividendo. Se quer me ver feliz, é receber dividendo. O meu pai, Luiz Barsi Filho, desenvolveu o que eu considero ser o método mais seguro para qualquer pessoa investir em ações. Existem muitas formas de se perder dinheiro na bolsa e você provavelmente deve conhecer pessoas que se deram muito mal investindo em ações. Mas eu aposto que essas pessoas não investiam com o método Barsi, ou se investiam, não tiveram a paciência e a disciplina para esperar os resultados acontecerem. Porque o meu pai odeia perder dinheiro e age de uma forma em que as chances de perda são sempre reduzidas. Na infância, o Barsi aprendeu o que é ser pobre e não gostou nada dessa experiência. O pai do Barsi morreu quando ele tinha apenas 1 ano de idade. A minha avó Maria e o meu pai foram morar num cortiço com condições de vida precárias. Enquanto a minha avó trabalhava, o meu pai cresceu sozinho sob o olhar apenas de vizinhos. Ainda criança, ele começou a vender doces em um cinema e depois trabalhou vários anos como engraxate. A história começou a mudar na adolescência, quando o Barsi começou a estudar contabilidade e arrumou um emprego onde auditava balanços de empresas. Foi ali que ele percebeu que empresas lucrativas repartiam os ganhos com seus acionistas por meio da distribuição de dividendos e que por meio da bolsa de valores era possível se associar a negócios bem lucrativos na expectativa de também começar a receber o seu quinhão. O meu pai começou a comprar ações há mais de 55 anos e aos poucos ele foi lapidando uma estratégia que permitiu que ele identificasse as grandes barganhas da bolsa para se posicionar. O Barsi se tornou capaz de enxergar as oportunidades que os outros não estavam vendo. Os 5 pilares do seu método de investimentos eram: 1. Investir majoritariamente em ações. O Barsi tentou até investir em imóveis, se aventurou nos negócios e foi sócio de uma corretora. Comprou títulos de renda fixa, mas chegou à conclusão que as ações eram uma alavanca muito mais eficiente para a construção e multiplicação do patrimônio. O segundo pilar do método Barsi é priorizar as ações que pagam dividendos generosos. Dividendo é a parcela do lucro de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas. Algumas empresas lucram muito e pagam dividendos elevados. Outras empresas dão prejuízo e não distribuem nada para os seus acionistas. Na bolsa, você pode ganhar dinheiro investindo em qualquer ação de qualquer empresa, mas as suas chances crescem e muito quando você prioriza empresas lucrativas e generosas com seus acionistas. Tem muitos estudos que comprovam que, tanto no Brasil quanto no exterior, ações pagadoras de dividendos proporcionam aos investidores uma rentabilidade acima da média com um risco abaixo da média. Investir só em boas pagadoras de dividendos aumenta suas probabilidades de ganho e torna o seu caminho muito mais seguro. O terceiro pilar do método Barsi é comprar ações pensando em segurá-las para sempre. Porque a maioria das pessoas que perde dinheiro na bolsa age como um especulador. É gente que acha que tem um dom ou um talento especial para antecipar os movimentos de curto prazo das ações. O camarada pensa assim: eu vou comprar ações agora por esse preço e daqui a poucos minutos, poucas horas ou poucos dias vai aparecer alguém disposto a pagar mais. Você até pode acertar uma ou outra tacada agindo assim, só que antecipar movimentos de curto prazo com consistência é simplesmente impossível. Estatisticamente falando, a chance de dar certo é praticamente a mesma de dar errado. E você ainda tem que arcar com gastos elevados de corretagem, emolumentos e impostos. Já quem se associa a excelentes empresas tem uma grande probabilidade de ver o seu capital crescer no longo prazo, porque excelentes empresas geram valor à sociedade, têm clientes,
resolvem problemas. E se essas empresas forem mesmo boas no que fazem, vão continuar crescendo e o seu patrimônio vai se multiplicar junto. O Barsi costuma dizer que o segredo é evitar o pensamento de especulador. Você precisa se ver como um sócio, como um pequeno dono daquela empresa e crescer junto com ela no longo prazo. O quarto pilar do método Barsi é fugir de ações caras e sempre buscar preços adequados. Existem diversos negócios excelentes que, no entanto, não são excelentes investimentos. Talvez um bom exemplo seja a Tesla. A fabricante de carros elétricos de Elon Musk certamente é uma ótima empresa que vem ganhando mercado ano a ano. Mas com as suas ações negociadas a cerca de 70 vezes o lucro, talvez a Tesla não seja um bom investimento. Quanto mais você paga por uma ação, menor é sua chance de obter um lucro extraordinário no futuro. De acordo com o método Barsi, você comprar, por exemplo, ações do Banco do Brasil negociadas por menos de 5 vezes o lucro, abaixo do valor patrimonial e com um retorno em dividendos de mais de 8% ao ano, pode ser muito mais interessante. O Banco do Brasil pode não ser uma empresa tão extraordinária quanto a Tesla, mas ele pode ser um investimento melhor sim. O quinto e último pilar do método Barsi é que você precisa ter prioridade, disciplina e paciência, o famoso PDP. Os resultados no mercado acionário não aparecem no curto prazo, porque as empresas demoram para crescer. A Klabin, por exemplo, levou mais de 100 anos para construir o parque fabril que possui hoje. Talvez você não tenha paciência para esperar 10, 20 ou 30 anos, mas infelizmente esse é o ingrediente mais importante do método Barsi e também de praticamente todos os investidores de sucesso. Você precisa traçar uma meta, por exemplo, de comprar 100 mil ações em uma empresa. E daí precisa aportar com consistência, comprando mais e mais ações todos os meses ou sempre que tiver disponibilidade de dinheiro. E precisa seguir em frente. Se o mercado despenca, você aproveita para acelerar os seus aportes. Mantenha o foco e não se desespere. Lá na frente você vai ver como a sua paciência e disciplina serão recompensados. De forma bem resumida, esses são os 5 principais ingredientes do método Barsi. Eu não tenho dúvidas que esse é o método mais seguro para você investir em ações. Eu conheço milhares de pessoas que deixaram de ser perdedores recorrentes da bolsa para começarem a construir um patrimônio com consistência a partir da aplicação do método Barsi de dividendos. É esse o método que você vai conhecer em detalhes a partir de agora e ao longo dos próximos 7 dias. Se você implementar esse método na construção da sua carteira de ações, em breve vai entrar no caminho para enriquecer até ter dinheiro suficiente para alcançar todos os seus objetivos financeiros. Basta uma semana de dedicação para lá na frente você colher resultados fantásticos. Então assista esse curso gratuito até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Olá, nós somos o Fábio Baroni, a Luiz Barsi, o Felipe Ruiz e o Jean Mello, sócios do AGF, uma empresa de educação financeira voltada a formar investidores vencedores. Nessa aula magna online e gratuita, que está dividida em 3 partes, você vai conhecer a fundo o método Barsi de dividendos. Foi esse o método que permitiu ao Barsi construir a sua fortuna. E a partir de agora você também vai ter chances de começar a construir a sua. Nessa primeira aula que você está assistindo agora, você vai ter a grande chance de ouvir o próprio Luiz Barsi Filho explicando seu método de investimentos. Seguindo esse método, eu tenho certeza que seus resultados na bolsa vão começar a melhorar imediatamente. Na segunda aula, que vai ao ar na quinta-feira, a gente vai colocar o método Barsi em prática. A gente vai visitar diversas instalações e conversar com os executivos da AES Brasil, uma empresa de geração de energia que é a 5ª maior posição da carteira do Barsi. O Barsi tem mais de 5% das ações da AES e segue comprando. Nessa próxima aula, você vai entender o porquê. Já na última aula do método Barsi, que vai ao ar na próxima segunda-feira, a gente vai te mostrar a forma mais rápida de você começar a investir em ações como um bilionário. Porque na segunda, vamos abrir as inscrições para a 4ª turma do MBA em Value Investing com o Luiz Barsi. O Value Investing é a técnica usada pelos investidores mais bem-sucedidos do mundo para encontrar as grandes oportunidades do mercado. Olha só essa lista de bilionários e multimilionários que são Value Investors. Warren Buffett, Peter Lynch, Seth Klarman, Terry Smith. O MBA do Barsi é o mais bem-sucedido do Brasil em finanças e investimentos. E nesse MBA você vai aprender em detalhes como usar o Value Investing para identificar as grandes oportunidades do mercado. Você vai aprender a comprar ações que valem R$1 pagando somente 50 centavos. No MBA você vai entender em detalhes não só a estratégia do Barsi, como a de todos esses investidores super bem-sucedidos.
Você vai ter aulas também com alguns dos maiores investidores do Brasil e do mundo. O Grupo Primo do Thiago Nigro vai convidar todos os alunos do MBA com curso superior completo para atuar lá como consultor de investimentos. Os alunos que vierem a prestar serviço para o Grupo Primo também vão ter a possibilidade de conseguir 50% de cashback de todas as mensalidades pagas. Na segunda, a gente vai te explicar em detalhes como se tornar consultor do Grupo Primo. Outro diferencial incrível desse MBA é que nesse ano vamos ter um evento presencial exclusivo para os alunos com a participação do próprio Luiz Barsi Filho. Na aula de hoje você vai ter a chance de ouvir o próprio Luiz Barsi explicando seu método e revelando que ações que ele vem comprando nos últimos meses. E também vai trazer ensinamentos valiosos sobre finanças, investimentos e filosofia de vida. Com vocês, Luiz Barsi. Fala pessoal, então estamos aqui com o Luiz Barsi, é um grande prazer. O Luiz Barsi é o maior e o mais bem-sucedido investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Barsi, gostaria de começar perguntando para você sobre o seu estado de saúde. A gente soube aí que no final do ano passado foi descoberto aí um melanoma, né? Você teve uma espécie de um câncer de pele. Já foi tratado e curado, né? Não, espécie de câncer não. O melanoma, ele é um câncer. E o outro é o... Um é melanoma, o outro é carcinoma. São dois elementos que se traduzem por um câncer de pele que eclode depois de 20, 30 anos que você tomou sol, né? Mas todos eles foram avaliados e diagnosticados como cânceres superficiais, cânceres que não atingiram a corrente sanguínea. Então eles são passíveis de serem extirpados, que é o que eu fiz. A médica, por sinal, extirpou todos eles, mais ou menos uns 11, entendeu? E é isso aí. E agora, o que a médica recomendou fazer? Cada 3 meses fazer uma panorâmica do corpo para ver se aparecem outros. Que ela falou, vai aparecer. Ela tem certeza que vai aparecer, porque isso não explode tudo de uma vez. Ele explode uma parte, depois vem outra, até parar. Então, por exemplo, aqui já tem outro, tá vendo? Então logo vai ter que tirar um bife daí. E é isso aí, mas estou bem, estou tranquilo, tá entendendo? Perfeitamente consciente e esperançoso, né? De novos investimentos, futuros dividendos, é isso? Que bom que a sua saúde está bem, Barsi. Isso até explica, pessoal, explicar para vocês que é importante a presença do Barsi aqui com o óculos e com o chapéu, tá? Ele não pode ser exposto à luz, tá? Devido a esse problema. O Barsi, ainda sobre a sua saúde, né? No seu livro você também coloca que você teve 2 infartos na sua vida e você teve uma cirurgia cardíaca bem complicada, né? Bem complicada. Que todos esses episódios aí envolvendo saúde mudaram na sua cabeça, nas suas Não, absolutamente. Eu tive muita sorte porque eu tive a oportunidade de ser, assim, amparado, né? Submetido a cirurgias por profissionais muito competentes, tá entendendo? E também fizeram 5 pontos de safena em mim e eu ressurgi das cinzas, tá certo? É isso aí. Então, estamos aí esperando mais. Só que agora eu acho que infarto não vem mais, porque além de a gente também não exagerar mais, né? Eu exagerei um pouco na gordura, sempre gostei, mas é isso aí. Agora estou bem, tranquilo. Que bom. Isso mudou de alguma forma suas prioridades? Assim, você colocou metas para 2024, por exemplo? Olha, eu nunca coloquei metas assim que fossem difíceis de serem alcançadas. A minha meta é o dividendo, tá entendendo? E essa meta, ela depende do quê? Ela depende do resultado das empresas. Além do resultado, depende de uma série de circunstâncias, não é isso? Mas mais especificamente do resultado. Então, eu não estou otimista com o resultado das empresas agora para 2024, porquanto o nosso governo ele tem assim, uma necessidade muito grande de recursos, né? E, lamentavelmente, ele vai buscar o recurso onde é passível de ser obtido, que é o quê? Que é do tributo. Então, eu vejo com alguma reserva, né, o resultado das empresas. Muito embora tenham empresas que vão continuar indo bem, talvez não no mesmo nível que já ocorreu em outras ocasiões e em outros anos, né? Mas eu estou assim otimista, porque se não for mais, pelo menos serão menos, mas terão dividendos, entendeu? Dividendo é uma coisa que ela é importante para a empresa distribuir, é importante para o compromisso da empresa. Quando eu digo compromisso é o seguinte, por exemplo,
A Klabin tem o compromisso de pagar dividendo para o pessoal todo da família, não é isso? O Santander tem compromisso de pagar dividendo para quem? Para a Espanha. E outras mais, né? A Vale do Rio Doce tem compromisso de pagar dividendo para os fundos de pensão. A S Brasil tem compromisso de pagar dividendo para a S Corporation. Então, sempre vão pagar. Pode ser menos e pode ser mais. O importante é pagar. Então, o que acontece? O mercado me ensinou uma coisa interessantíssima que as pessoas são difíceis de assimilar. Eu assimilei rápido. Dividendo você ganha por quantidade possuída. Então, o que acontece? Todos os anos, eu aumento a posição de ações na minha carteira. Então, mesmo que o dividendo seja um pouco menor, eu tenho mais ações para receber dividendo. Então, isso é uma prática que eu desenvolvo e mantenho sistematicamente. Então, em algumas ocasiões, você perguntou das metas, né? A meta talvez possa ser mais importante, a meta de aumentar a posição, do que aspirar o dividendo. Porque o dividendo virá de qualquer maneira, tá certo? Então, você aumentando a quantidade de ações, não há dúvida nenhuma que o seu dividendo vai subir. Porque eu tenho, inclusive, dito assim, camarada que tem uma ação, ele ganha uma vez o dividendo. Se eu tiver uma ação, eu vou ganhar uma vez só. Se eu tiver 1000 ações, eu ganho 1000 vezes o dividendo. Se eu tiver 1 milhão de ações, eu ganho 1 milhão de vezes. Então, a essência está em você receber mais dividendos tendo mais ações. Tá certo? O Barcier falou um pouquinho aí sobre o governo, aí uma expectativa de aumentos de impostos aí impactando, né, o resultado das empresas. Isso, na sua cabeça, já acontece a partir desse próximo ano? A gente já deve começar a ver empresas com resultados piores por conta de aumentos de impostos? Eu não digo que vai ser catastrófico, tá entendendo? Não. Eu acredito que talvez as empresas venham a ter mais dificuldades para produzir bons resultados. É difícil você quantificar a evolução de uma empresa, não é isso? De acordo com a expectativa da economia, tá entendendo? Só que essa meta ela está diretamente relacionada com o preço. Então, na hora que o preço cair, no preço que eu interpreto ser interessante aumentar a quantidade de ações, eu aumento. Eu não avalio mais nada, eu aumento e acabou, tá entendendo? É a prática que eu desenvolvi sempre e vou continuar desenvolvendo. Perfeito. Ô Barci, a Bolsa aí, ela teve 3 anos de desempenho ruim, tá? Em 20, 21 e 22, e agora em 23 o desempenho aí do Ibovespa ele foi muito bom. E a gente sabe aí que no Brasil a Bolsa é bem cíclica, né? Geralmente ela tem vários anos de alta, depois vários anos de queda, depois vários anos de alta. Enfim, você acredita que esse ano de 2023 possa ter sido aí um ano de inflexão, aí um começo de um novo ciclo de alta na Bolsa? Olha, eu, para ser muito sincero, torço para que não. Por quê? Porque eu sou comprador. E que é burro o comprador que fala que quer que suba, né? Eu quero que caia, quero que baixe. Não torço para catástrofes. Porque tiveram pessoas que falaram, não, então você torce para catástrofe. Eu falei, não. Eu torço para que os dirigentes continuem necessitados de trocar a lente do óculos. Porque eles enxergam muito pouco, né? E com isso cria crise. E as crises são o quê? As crises são extremamente benéficas para quem quer prosseguir desenvolvendo uma carteira de ações. Então as crises, elas são inevitáveis, porque a competência e a capacidade dos nossos administradores públicos é muito limitada, na minha opinião. Tá entendendo? Então eu faço o mesmo jogo que eu tenho dito do jacaré, né? Eu fico esperando a crise. Quando ela vem, eu compro, entendeu? E aí você compra mais barato, comprando mais barato você aumenta mais a sua quantidade de ações. E por conseguinte, você terá mais dividendos do futuro, entendeu? Uma coisa muito importante para quem opera no mercado é não exercitar uma ansiedade assim virulenta, tá entendendo? O cara ter a necessidade, aquela ansiedade, é ter paciência. Então eu sempre digo o seguinte, que 2 elementos muito importantes para o cidadão administrar são, primeiro, disciplina, segundo, paciência, que é o que se precisa para você desenvolver um projeto de renda mensal. Legal. Ô Barci,
Quais foram os principais movimentos aí da sua carteira em 2023? Assim, o que você, se você vendeu alguma coisa, o que você mais comprou? Em 2023 e 2024, eu comecei a fazer uma substituição. Primeiro, eu vendi ações de uma empresa chamada Ultrapar, porque a Ultrapar passou a ter uma distribuição de dividendos mais assim, tímida, não é isso? Então eu desfiz a minha posição, porque eu tinha 3 posições do mesmo segmento, Vibra, Cosan e Ultrapar. Então eu eliminei uma, certo? E eu tirei, por exemplo, ações de uma empresa que praticamente paga um dividendo pífio, que é a Eletrobras ON. Eu tenho a Eletrobras PN, que é o que paga dividendo. Outro papel que eu tirei da minha carteira, que foi passando para outros, né, é a Sabesp, tá entendendo? Porque eu não acredito a Sabesp nesse preço, não acredito que ela possa ser um bom investimento nesse preço. Eu comprei Sabesp a 3, 4, 6, 7, 8 reais, aí sim. Mas, e o dividendo dela era melhor, porque o lucro também era maior. Agora o lucro diminuiu muito, o dividendo passou a ser pífio, tá entendendo? Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que equalizar as coisas de forma tal que você possa ter mais dividendos, tá entendendo? Dentro desse princípio. Mas aí você tirou então Sabesp, Eletrobras ON Ultrapar. E Ultrapar da carteira. E eu tirei também, eu já tinha tirado, que eu já tinha falado, eu tirei também Itaúsa, não é isso? E aí você tem colocado o que na carteira no lugar, Marcinho? Eu tenho colocado Caixa de Seguridade. Eu só compro quando ela cai. E lamentavelmente não está caindo, né? A gente fica chateado, mas tudo bem. E por que você gosta dela, Barsi? Não é que eu gosto dela, eu gosto do setor seguro, né? Eu acho que a Caixa tem um potencial muito bom de consolidar essa empresa através do seguro que ela desenvolve, né? Todo financiamento de casa própria tem um seguro. Então eu interpreto que, como tem acontecido uma série de movimentos positivos na área imobiliária, eu acredito que ela deva performar bem. E ela está performando bem. Eu acompanho os resultados trimestrais, e os resultados trimestrais estão evoluindo bastante, né? Então eu tinha também um pouco de ações da BB Seguridade. Então a BB Seguridade custa 33, 34. Eu troquei uma por 3, tá certo? Então é isso aí. Dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Perfeito. Ô Barsi, com a Caixa Seguridade aí subindo, ficando mais cara, aí você tá de olho em alguma outra coisa? Não, eu principalmente, eu estou comprando agora a Caixa Seguridade e eu andei comprando também ações de uma outra empresa chamada Auren. Já fiz uma posição boa também. Hoje ela está 13,50 parece hoje. Só que agora em 2023, ela deu R$3 de dividendos, né? Então, mais de 20% de retorno. mais de 20%. Então, é uma das minhas rendas fixas. A Auren é uma da renda fixa, não é renda variável. Tá entendendo? Porque ela tem um monte de contrato de energia já vendida e tal, sempre vai. Não tem problema nenhum. Né? E outra, ela tem um compromisso, né? Por exemplo, ela tem um compromisso, primeiro para distribuir dividendos para uma organização que tem no seu DNA receber dividendos, que é a Votorantim, e outro, um fundo de pensão canadense. Legal. Ô Barsi, o senhor disse que em 21 e em 22 você ganhou mais de R$1 milhão em dividendos por dia, né? Como é que foi em 23? Você já fez o balanço de como 23 foi o ano? ainda não apurei. Eu só apuro na hora que eu vou fazer imposto de renda. Mas foi bom também. Normalmente, as pessoas me perguntam, Sr. Márcio, o que o senhor acha que vai subir? Eu não torço para subir, tá entendendo? Quando eu vou comprar um papel, eu compro mirando o dividendo, tá entendendo? É por isso que chega no fim do ano, quando eu faço a conta, eu tenho um bom dividendo, uma boa. Porque eu miro o dividendo, não miro comprar e vender. Porque comprar e vender, você satisfaz os anseios da bolsa e daqueles profissionais que vivem de corretagem, né? E é isso aí, em prejuízo do seu ganho.
Legal, Barsi. Queria falar um pouquinho da AES agora. A gente foi visitar, né? A gente vai mostrar na próxima aula, a gente foi visitar o centro de operações da empresa lá em Bauru, a gente foi visitar a hidrelétrica de Barra Bonita, e uma coisa que impressiona lá na hidrelétrica, Barsi, que ela foi construída há 60 anos atrás e continua igualzinha, a mesma barragem, né? Os ativos eles vão sendo melhorados e continua gerando muito caixa para a empresa, esse negócio aí que foi construído há 60 anos atrás, e se você voltar lá daqui a 30 anos, provavelmente vai ser ainda um negócio que continua lá gerando muito caixa e gerando muita energia. O que te atrai na AES? Assim, é a sua quinta maior posição hoje, né? Você tem mais de 5% da empresa. O que te atrai na AES nesse setor de energia? Essa perenidade do negócio? Não, a perenidade é uma coisa que ela existe no setor e essa é uma prova evidente que ela é uma empresa perene, não é isso? O que ela tem de sobressaltos é quando Jesus Cristo manda água ou não, né? Então, quando chove muito, é melhor para ela. Quando chove menos, é pior para ela. Então, de qualquer maneira, é uma empresa americana, não é isso? Que tem uma visão de investimento produtiva, positiva. Então, eu quero me associar exatamente a empresas que têm essa visão. Que foi uma visão que eu aprendi a ter exatamente pelo aprendizado que o mercado nos proporcionou. Agora, eu andei comprando mais. Eu tinha uma posição bem modesta de AES Tietê. Quando mudou para AES Brasil, eles mudaram a estrutura da empresa. Você tem ideia o que aconteceu? Começaram a investir em eólica, em solar e tal. Começaram a investir em eólica, solar, mas eles fizeram uma coisa que o brasileiro, o analista brasileiro não dá valor, tá entendendo? Eles tinham, por exemplo, uma base acionária de 3 bilhões e 600. Eles diminuíram essa base acionária para 600 milhões. De ações. O que vai acontecer? Se ela desse um lucro, vamos supor, de 100 mil reais, ela ia ter que ratear esse lucro em 3 bilhões e 600 milhões de ações. Agora, se ela der um lucro de 100 milhões, ela vai ratear entre 600 milhões só. Então, o que vai acontecer? O dividendo vai crescer? Não, tá entendendo? O dividendo não vai crescer. Ele vai ser o mesmo, só que o rateio vai ser mais significativo. Por quê? Porque ela reduziu a quantidade de ações, diferentemente do que fizeram alguns bancos. Por exemplo, você sabe qual é a base acionária do Bradesco? Tem ideia? 10 bilhões de ações, é muito. Mais de 10 bilhões. Quase 10 bilhões e 700 milhões. Se você paga 25% do seu resultado, não é isso? Quanto você precisaria dar de resultado para contemplar 11 bilhões de ações? Então você pega 11 mais 11 dá 22, e aí são 50%. Mais 11 dá 40 milhões. O banco tinha que dar um lucro de 40, 45 milhões, né? Para poder dar o quê? R$1. Para poder dar R$1. Não, ele não vai dar isso, não é? A base acionária é um indicador de quanto poderá ser o dividendo. O Itaú, depois que ele aumentou significativamente a sua base acionária, que hoje, se não me falha a memória, 7 bilhões de alguma coisa, ele diminuiu, ele reduziu. A Itaúsa, a base acionária dela, acho que é 8 ou 9 bilhões de ações. Então, ela precisa dar um lucro muito grande, ela precisa ter um crescimento muito grande, tá? Para poder remunerar bem. E eu também vendi as minhas ações da Itaúsa, porque a Itaúsa é uma holding, não é isso? E o melhor papel que ela tem na sua carteira se chama Banco Itaú. Só que aí ela começou a comprar ações de outras empresas que eu não achei um bom negócio. Por exemplo, ela andou se associando para comprar um negócio. Alpargata, CCR. Alpargata, sabe o que é alpargata? Chinelinho. Entendeu? Então ela comprou um produto de chinelinho. Não, mas ela fez uma parceria, se não me falha a memória, com uma empresa de distribuição de gás. E ela fez também uma parceria com a CCR, parece. Então eu achei que essas parcerias, porque tanto a Alpargata como a empresa que ela comprou de gás, como a CCR, eles pagam um dividendo pífio, tá entendendo? Então nunca irá aumentar o dividendo dela. Então eu peguei e vendi. Com isso eu comprei outras, é claro, né? Então fui substituindo. Hoje eu tenho uma posição boa de Vibra, né? Que eu tinha 3. Vibra, Cosan e Ultrapar.
Então eu eliminei a outra parte, tá entendendo? A gente está aí atento, né, a uma possível, né, que eu acredito que não vai se concretizar, porque eu acho que o pessoal da Dínamo não é burro, tá entendendo? De fazer a fusão com a Eneva, né? Porque a Eneva é geração térmica, né? Está todo mundo fugindo da geração térmica e ela quer. Então, o que acontece? A Eneva já tentou fazer parceria com a AES Brasil. Inteligentemente, os americanos falaram não. Ela tentou fazer uma parceria também com a Petróleo Recôncavo, né? Eles falaram não. Agora estão tentando com a Fibra. Então, o que acontece? A gente percebe que não é que eles querem fazer parceria. A gente percebe que eles querem se livrar desse abacaxi, tá entendendo? Então, o pessoal da Dínamo já falou, não, que não sei o quê. O meu conselho pro cara da Dínamo é o seguinte, vai e compra tudo que você pode pessoalmente da Eneva. Compra a Eneva pra você. Ah, se você acha que é tão bom, mas não queira comprometer com uma empresa que dá ótimos resultados, tá entendendo? O senhor vai votar contra essa fusão aí? Eu vou votar contra e vou falar contra também, né? E vou falar o seguinte, se for preciso, também eu quero falar com o pessoal, os membros do conselho, porque tem membros do conselho lá que tem, assim, o perfil dos acionistas minoritários, eu não sei muito simpático a ele, né? Tá entendendo? Eu comprei Vibra, não com a aspiração dela fazer uma parceria com a Eneva, né? Então eu acho que aqueles que querem fazer a parceria com a Eneva, compra a Eneva. E se enfia a Eneva até porque a Eneva, você sabe que eles compraram aquilo por R$1, né? Foi do Eike Batista. Era do Eike Batista. Então o André e o Caio B, que é o ex-dono do Unibanco, eles compraram aquilo por R$1, levaram o papel para 15, agora querem, tá entendendo? Se for por 50 centavos, talvez a gente... Não é? 50 centavos, mas mais do que isso não. Tá bom. Ô Barsi, a gente estava falando aqui há pouco que o investimento orientado a dividendos, ele cresceu muito no Brasil nos últimos anos e tem dados que você consegue puxar da Bolsa que mostram isso. Então o Banco do Brasil hoje é a ação que mais tem acionistas no Brasil, são mais de 1 milhão de acionistas. A Klabin, quando você pega o número dela em abril de 2022, ela tinha 250 mil acionistas. Agora tem mais de 600 mil acionistas. Mas o Banco do Brasil também foi outro papel que a gente sempre falou. Era justamente a minha pergunta. Quanto que o senhor acha que o senhor é responsável por esse crescimento do investimento orientado a dividendos no Brasil? Não, eu não quero me considerar um responsável. E eu fico feliz que houve esse crescimento, porque na realidade esses papéis que a gente comentou, realmente eles são papéis que produzem e oferecem um bom dividendo, não é isso? Então, eu acho que eu me sinto até feliz por muita gente ter escutado o que eu falo, porque na verdade faz parte da minha carteira o Banco do Brasil, né? Desde 1971, 72. E se for possível ainda eu compro um pouco mais, mas é que não dá crise, o Banco do Brasil não tem crise. A gente fica torcendo, né, por alguma coisa, mas lamentavelmente ele está melhorando os dividendos, né, melhorando o lucro, então é isso aí. Antes da gente assistir juntos a aula completa com o Barsi, eu preciso te dar mais alguns recados rápidos. O primeiro é que somente quem fizer parte do nosso grupo de WhatsApp vai poder ganhar uma série de presentes ao longo do nosso curso gratuito. Se você já está recebendo nossas mensagens de WhatsApp, significa que você já está cadastrado e não precisa fazer mais nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, pelo e-mail ou de alguma outra forma, entre no grupo clicando no link logo abaixo. Faça isso agora mesmo, porque o primeiro presente para quem estiver no WhatsApp vai ser um PDF com o resumo dessa aula e também um resumo em PDF do livro Rei dos Dividendos do Luiz Barsi. Além disso, quem estiver no WhatsApp e também assistir a todas as 3 aulas desse curso gratuito, vai ter o direito de receber um certificado comprovando sua participação. Outro benefício incrível e exclusivo para quem estiver no WhatsApp vai ser poder cursar o nosso MBA em Value Investing com até 40% de desconto. O link do desconto vai ser enviado no WhatsApp. E por último, hoje uma pessoa também vai ganhar uma bolsa integral para cursar nosso MBA de graça. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários aqui embaixo no vídeo. A hashtag da aula de hoje é Ações São Seguras. Deixe um comentário com a hashtag Ações São Seguras e um pequeno texto explicando por que é impossível perder dinheiro com ações se você aplicar o método Barsi.
O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar o nosso MBA, que a gente vai lançar em alguns dias. Um exemplo de comentário, #ações são seguras. Muita gente perde dinheiro na bolsa porque age como especulador. Mas se você investe de acordo com os pilares do método Barsi, suas chances de lucro são infinitamente maiores. Fazendo algo tão simples quanto se cadastrar e deixar um comentário com a #ações são seguras, você já vai ter a chance de ganhar sua bolsa de MBA. Então pause essa aula aqui, entre no grupo de WhatsApp e deixe agora mesmo o seu comentário com a #ações são seguras. Agora vamos voltar para o conteúdo da nossa aula com o Barsi. Outro aspecto que provavelmente o senhor ajudou muita gente, Barsi, foi avisando, né, as pessoas sobre ações de varejo. Né? O senhor sempre foi uma voz muito vocal, muito estridente contra essas ações. Já falou que, enfim, um dia o Magazine Luiza vai quebrar. Não, mas veja bem, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Eu nunca fui nada contra essas ações, nem contra essas empresas. Quando me perguntaram o que eu achava do Magazine Luiza, foi porque o Magazine Luiza ela foi alvo de um crescimento inacreditável. Quer dizer, um crescimento talvez que potencializou o preço da ação até um determinado valor que ela não tinha condição de remunerar. Porque eu interpreto o seguinte, uma ação ela vale aquilo que ela consegue remunerar. O resto é fantasia, tá entendendo? Fantasia. Então, naquele preço de mais de R$100, o Magazine Luiza não ia poder sustentar uma remuneração compatível com aquele preço. E aí eu disse o seguinte, não é a Magazine Luiza que vai quebrar, é o setor de varejo, tá certo? Então aí eu citei uns 20, Casa Anglo, que é o MAP, Mesbla, Sloper, Clipper, Ultralar, e vai por aí afora. Mas quem te deu ouvidos naquela oportunidade se deu muito bem, porque em 2023 a gente teve um ano horroroso para essas empresas aí, para Magazine Luiza, Lojas Americanas, Pão de Açúcar, Casas Bahia. E a Casas Bahia está 50 centavos. O que mais o senhor diria para o pessoal ficar distante aí? Olha, ficar distante, eu falo sempre por um sentimento baseado num fator chamado histórico. Né? Qual é o histórico das empresas de aviação? É um histórico que realmente não anima ninguém, não é isso? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos a Real Transportes Aéreos, uma empresa antiga. Depois aí nós tínhamos uma empresa internacional que chamava Panair do Brasil, quebrou, a Real quebrou. Aí a Panair foi sucedida pela Varig, que quebrou. Tinha a Transbrasil quebrou, a Cruzeiro quebrou, Cruzeiro do Sul quebrou, a VASP quebrou, a TAM quebrou. Só que não deixaram ela quebrar, ela rachou. Aí ficou Latam, se uniu, né? Então, é um histórico que realmente é um histórico que não recomenda. Por que esse histórico não recomenda? Porque o administrador de uma empresa de aviação, ele não depende só da capacidade dele. Ele depende muito, por exemplo, da ANAC. Hoje a ANAC, antes não era a ANAC. Então, você tinha um outro órgão aí que controlava também. Você tem o problema do combustível, você tem o problema do poder aquisitivo do cidadão. Tem uma série de problemas que eles estão diretamente ligados a isso. Então, eu achei que o setor de aviação é um setor que não inspira essa credibilidade de distribuir dividendos como as demais. Construtoras também, elas não inspiram essa, porque a construtora ela não tem patrimônio, ela não tem patrimônio fixo, não é que nem a Clabin, que tem um patrimônio fixo, que ele é Suzano, né? E aí, tudo aquilo que é passível, né, de um problema, eu fui exorcizando. Você quer ver uma outra coisa que não paga bom dividendo? São os shoppings, porque ficou muito caro. Então, os shoppings pagam um dividendo pífio. Tá certo? Que também é varejo, né? Então, construção, onde há turismo, então. Qual é o histórico das empresas de turismo? Todas elas quebraram. A maior que funcionou até pouco tempo atrás, na Inglaterra, quebrou também. Então, a CVC quebrou também. Só que o grego pegou e
comprou de novo a CVC, né? Ele vendeu, agora ele comprou de novo, se soube, né? Ele fez uma injeção em capital. Então, não, ele acabou comprando, porque ele fez uma injeção e ficou dono de novo, né? E é isso aí. Então, são empresas que não têm histórico para remunerar. Então, se você tem como certo que uma empresa vale por aquilo que ela remunera, se essas empresas não remuneram, é óbvio que eu não vou comprar. Tá entendendo? É óbvio que eu não vou comprar. Ô Barsi, vamos imaginar aqui que a gente vai voltar 60 anos no tempo, você ainda é um cara com 20 anos de idade e você não tem dinheiro. O que é a primeira coisa que você faria para começar a construir patrimônio? O que eu fiz? Eu pensei assim, o que o cidadão precisa fazer para se aposentar? Ele precisa contribuir com a Previdência durante 30 anos, né? Olha, e se eu comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha mais confiança em comprar as ações do que contribuir para o INSS, muito mais. Então, eu fiz um projeto propondo eu mesmo comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E fiz um por um, primeiro ano, segundo ano, terceiro, até os 30 anos. Então, aquele projeto mostrou para mim uma coisa interessante, que no 8º ano eu não precisava mais pôr dinheiro do bolso. O resultado, ele mantinha o prosseguimento do processo. O dividendo. O dividendo, o resultado, o dividendo. Então, eu fiz um trabalho, primeiro sobre uma empresa que eu fiquei sabendo depois que ela não ia durar 30 anos, né? Apesar de ser um setor perene. Aí fiz sobre o segundo papel, que era a CESP, Centrais Elétricas de São Paulo. Fiz esse trabalho sem nenhuma pretensão, fiz para mim. É uma coisa que eu faço até hoje. Eu não mudei nada, eu continuo fazendo. Só que eu fazia com R$1, hoje eu faço com mais de R$1, tá certo? Então, é isso aí. E para você não tem diferença nenhuma você com 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão? A filosofia e o procedimento é tudo igual, nada muda. Mas você sabe o que aconteceu? Aconteceu um negócio interessante. Eu acho que para você ser fiel como eu sou, eu precisei ter alguns aprendizados. Então, por exemplo, eu quando era moço, eu queria ter uma Mercedes. Até que eu comprei a Mercedes. Quando eu comprei a Mercedes, eu falei, não, isso aqui não é... Ela te trazia tanta preocupação que acabou não sendo uma satisfação, um pesadelo. Ou e se quebrar isso, não sei o que lá. Porque eu morava num prédio. Eu morava num prédio aqui de frente ao Hospital Oswaldo Cruz, na rua João Julião. E os prédios antigos não tem sacada. A janela já... Olha, e tinha o filho de um médico, nossa, que ele era um terror de menino. Ele devia ter uns 8 ou 9 anos. Ele fazia coisas do Arco da Velha. Riscava carro, quebrava vidro. Falei, pô, eu com a Mercedes lá, falei, esse cara vai acabar, né? Então a Mercedes passou a ser um pesadelo. Então depois, acho que menos de um mês eu vendi a Mercedes. O camarada, capaz de fazer cada coisa, e o pai dele falava, o que eu não posso matar o garoto. Ele abria a janela de frente para a rua e urinava na rua. Um terror de menino, entendeu? Então eu peguei e acabei vendendo a Mercedes. E acabei me conscientizando. Então com isso eu fui educando o meu ego, fui administrando o meu ego e hoje eu domino o meu ego, tá entendendo? Então às vezes o cidadão fala, pô, Barsi, você devia ser que nem um rei. Eu falei, mas para quê? Eu não me visto para te agradar, eu me visto para mim, tá entendendo? Então as pessoas querem que você seja como elas querem, não como você quer ser. Então eu sou uma pessoa simples, tá entendendo? E tudo o que eu faço dentro dessa diretriz. As pessoas, o ego é uma coisa que afunda a pessoa, eu acho, né? Então eu consegui ao longo do tempo ir administrando o ego e controlando o ego. Barsi, você sabe que da outra vez que a gente esteve aqui, a gente perguntou, Barsi, quanto que você gasta mais ou menos por mês consigo mesmo, né? Os seus próprios gastos? Você falou, mais ou menos uns 10 mil reais e tal. E a gente publicou aquilo, um monte de gente não acreditou. Ele falou, não, é mentira, só com plano de saúde e condomínio ele deve gastar mais do que isso. Não, na época eu gastava isso mais ou menos uns 10, 12. Hoje eu gasto 20 e poucos mil, uns 25 mil. Você consegue gastar 25 mil? É que com 3 filhos eu consigo, mas... Será? Eu consigo, Mas você ganha 25 mil? Só escolinha de criança já é pesado. É pesado. Bom, mas eu não tenho criança. Metade disso aí, só escolinha de criança já dá metade disso aí. Isso aí eu acredito até.
Mas eu não tenho que, sabe, o condomínio que eu pago é R$4.000. O IPVA, o IPTU, aliás, é mais uns 2.000 por mês. Eu como filé mignon, eu vou comer o quê? Né? Eu como o que é bom, né? Almoço em casa, janto em casa. Não, almoçar não almoço, eu janto em casa. De vez em quando eu vou no restaurante. Mas no restaurante também você não gasta $1 milhão, né? Você gasta uma coisa normal. Então, eu acho que uns 25 pau eu gasto por mês. É isso aí. Ô, Barsi, uma vez você falou que... Mas é verdade isso aí, não é mentira, não. Não, eu acredito. É né? verdade, porque veja bem, o que você gasta? Combustível, né? E eu estou gastando agora, porque há pouco tempo atrás eu vinha de metrô. Eu tive uma vez um cidadão, parceiro da Unipar, ele tinha um Porsche, né? Aí ele chegou para mim e falou, pô, Marcê, porra, você vem de metrô? Eu falei, eu venho. Por quê? Porra, de metrô? Eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa para você que acho que você não sabe. O metrô é o transporte mais rápido que tem, porque não tem farol, não tem nada, né? É limpo, é prático. E é mais importante, é de graça. E eu venho de metrô mais de 20 anos, mas eu não sou um cara que gasto por impulso. Se você soubesse quantas vezes o cara tentaram me vender coisa por impulso, eu falava, olha, você acha que é um grande negócio? É, eu vou estudar. Não, mas eu vou estudar. Eu não faço nada se não estudar, por impulso. Então eu estudava e falava, pô, isso é um péssimo negócio. Então muitas pessoas já me propuseram negócios, né? Ou você não quer ser meu sócio? Não, não quero. Pô, Márcio, mas eu tenho um bom negócio. É bom negócio? Me diga uma coisa, me dá mais de 100 mil por dia? Não, então não é um bom negócio para mim. Para você é, mas para mim não é. Entendeu? Então o ego fala mais alto. É isso aí. É o que eu posso falar para todo mundo. Tomara que todos sigam a trajetória que eu segui e possam futuramente falar o que eu estou falando agora. É o que eu gostaria que todos fizessem. O senhor costuma dizer assim que qualquer um pode alcançar os resultados que o senhor alcançou se seguir o mesmo caminho que o senhor seguiu. Mas por que ele não conseguiria? E por que tem tão poucos Barsis no Brasil? Bom, porque talvez eles não tenham o mesmo sentimento que eu tenho. Talvez eles não tenham a mesma preocupação em aprender como eu tive a preocupação em aprender, tá entendendo? Talvez eles sejam daqueles que sejam patrocinators, que nem falava o Warren Buffett, né? O que é um patrocinator? Ele pega $500 mil e deposita na conta da Porsche. Eu prefiro que esteja na minha conta, tá entendendo? Você não tem o Porsche, ó, mas também ela não tem meus 500 mil. E por quê? Porque não é a minha prioridade. E se você hoje chegar e falar, ó, Barça, tem esse negócio aqui que é tá de graça. Eu não quero, tá entendendo? Por quê? Porque não é a minha prioridade. Então, o que eu fui sentimentalizando na minha vida, eu fui respeitando como um aprendizado. E esse aprendizado eu pratico, respeito, tá certo? E vou vivendo a vida, assim. E com isso eu estou com 85 anos já. O Barsi, o senhor uma vez falou assim que não se considerava rico porque o senhor ainda não conquistou tudo que o senhor queria. E rico é o cara que já conquistou tudo que quer. Não, é porque cada um de nós tem um conceito de riqueza. Por exemplo, então, qual é o seu conceito de riqueza? O meu conceito de riqueza é poder fazer só o que você ama e quer fazer e não fazer nada porque precisa ou para os outros. O meu conceito de riqueza é o seguinte: rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre. Por quê? Porque se eu me contentasse com o que eu tinha, eu não chegaria onde cheguei. E se eu não continuar desenvolvendo a mesma prática, eu não vou chegar, não sei onde eu vou chegar. Mas com certeza eu vou chegar mais longe. E tem um número que faria você ficar contente com o que tem? Ou não? Não existe. Não existe número. Você sabe por quê? Olha, você vê, o meu patrimônio, e é interessante, uma coisa que o mercado me ensinou também, você veja que eu nunca falo que o mercado me ensinou. O mercado me ensinou que você tem que exorcizar o patrimônio. O que é isso? Por exemplo, a minha carteira de ações já chegou a ser 5 bilhões. Aí ela caiu para 4. Perdi 1 bilhão? Não vendi. Tá entendendo? Ao contrário, eu pegava isso de dividendo, agora eu pego isso com a mesma carteira. Então, eu acredito que um dia ela vai chegar lá de novo. Por quê? Porque um dia o mercado vai subir, que nem subiu há um tempo atrás, que a coisa foi um absurdo, né? Coisas, entendeu? Então,
Às vezes eu vejo o camarada compra uma ação por R$1, ela vai a 90 centavos, o cara se puxa os cabelos, já estou perdendo. Está perdendo o quê? Mas o cara não vendeu. É um absurdo o cara falar que está perdendo, né? Então esse cara que procede dessa maneira não é um investidor, ele é um especulador. Ele comprou a ação para que ela suba e ele venda. Eu compro a ação para receber o dividendo e torço para ela cair, porque aí eu compro mais. Então são posturas distintas, né? Talvez eu seja o único no país que torce o mercado cair. É por isso que eu sou bem sucedido, porque eu sou ao contrário de todos, né? E é o que o mercado me ensinou. E eu tento passar esse ensinamento para o pessoal, mas eles não querem acreditar. O que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, né? Ô, Barsi, o Warren Buffett é tido aí como o maior e mais bem-sucedido investidor dos Estados Unidos e ele teve, em quase 60 anos, aí uma rentabilidade de 20% ao ano média, né? O senhor tem ideia de quanto a sua carteira, os seus investimentos renderam aí ao longo desses 55 anos aí que você investiu? Olha, deve ter rendido aproximadamente isso, ou talvez até um pouco mais. Só que tem uma diferença entre o Warren Buffett e eu. Nós somos dois empreendedores, mas ele, a Yorkshire, Berkshire, né? Berkshire, não é dele só, é um fundo e tem de terceiros. O meu é meu, não tem ninguém, você está entendendo? E outra, ele não distribui dividendo. Você sabia disso? Não distribui, em 60 anos nunca distribuiu. Então, em 60 anos ele nunca distribuiu. Por que eu vou ser igual que ele? Ou vou investir nele? Eu gostaria que ele distribuísse o dividendo, mas não distribui, então eu faço a minha carteira. Está entendendo? Faço a minha carteira. Então eu tenho meu dividendo, sou parceiro das empresas como ele é, só que ele está nos Estados Unidos. E as empresas que ele comprou na época são empresas multinacionais. As que eu comprei não são multinacionais, mas cresceram também, né? Aquele é o Banco do Brasil, a Clabin, Suzano, a Semig, né? O senhor se considera o investidor mais bem-sucedido do Brasil? Igual Não. o Warren Buffett é nos Estados Unidos? Não, eu não sou o mais bem-sucedido. Eu acho que devem ter outros também, né? Eu tenho um grau de sucesso, agora pode ser que tenham outros que tenham mais sucesso do que eu, tá certo? Daqui eu sou conhecido e os outros não são. Mas deve ter sim. Pessoas que têm uma posição grande de determinados papéis, né? Eles também devem ter bons resultados de dividendos, né? Ô, Barsi, uma coisa assim que é muito curiosa e muito peculiar é a forma como o senhor criou a Louise, né? Eu acho que enquanto muitas famílias ricas, o filho faz 18 anos, ganha um carro, vai estudar nos Estados Unidos, aí quer sair de casa, ganha um apartamento, enfim, as famílias elas provêm muito assim para o filho. A Louise conta que ela estudou no Mackenzie, ela tinha uma mesada de R$500 por mês, ela nem sabia que você tinha o patrimônio que você tinha. É verdade, porque eu nunca divulguei isso. E por que você fez essa opção? Assim, a ideia é que ela não tivesse tanto que ela não precisasse fazer nada? A minha vontade foi que, pelo menos ela, nunca fosse uma pedinte. Eu sempre gostei que ela fosse uma conquistadora. E para ser conquistadora, ela tem que caminhar com as suas próprias pernas, claro. E a gente orientando. E hoje ela é uma conquistadora. Ela não é uma pedinte, tá entendendo? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que conquistei as coisas, né? Então eu procurei transmitir esta minha postura para ela. Porque se a minha postura é uma postura de sucesso, por que eu iria transmitir a ela uma postura diferente? É isso? E é o que eu fiz. E graças a Deus, ela realmente é uma pessoa que ela é uma conquistadora, ela conquista, ela trabalha, ela não chega para mim, fala, pai, eu quero isso, quero aquilo, quero. Ela compra para ela já ganha para ela. Então, eu ajudei bastante para que ela fosse alcançar essa independência que ela tem, com 29 anos, tá certo? Então, o que acontece? Resumindo a história, ela tem 29 anos, me ouviu. Aqueles que me ouvirem, pode ser que vão para frente. Que não ouvir, vão para trás. Fazer o quê? Né? A minha missão eu cumpri, é transmitir. Se o cara quiser aprender, amém, né? Tem gente que duvida disso aí. Como tem gente que duvida, acho que eu não fumo charuto, mas tinha que acender charuto com nota de $100. Isso aí é jogar dinheiro fora, né? Então, isso é uma coisa que eu não faço. Desperdiçar recursos, né? Então,
Então ela é um exemplo daquilo que eu gostaria que todos fossem, né? Mas que infelizmente não são, tá certo? É legal, Barsi. E ela também começou com pouco, tá certo? Ô, Barsi, agora umas perguntinhas rápidas aí pra gente finalizar. Qual que é o seu livro favorito? Meu livro favorito? Olha, é meu livro favorito que eu li mais de uma vez, os grandes... Eu não me lembro se era Fatos Econômicos, que mostra que toda guerra tem um sentido econômico no meio, sempre. Eu li umas 2 vezes esse livro aí, porque tem algumas coisas que eu não entendi. Depois eu acabei me inspirando muito nesse livro, porque esse livro ele mostrava, e mostra, nem me lembro já como é que é o nome, nem tenho mais esse livro. Mostrava, você conserta a economia com mecanismo, não com teorias. Por quê? Porque a teoria que você pode usar num país não serve para outro. E os economistas usam a mesma teoria para tudo, né? Tá entendendo? E qual que é o seu filme favorito, Barsi? Filme? Se eu vou falar para você vai dar risada. Meu filme favorito é Os 10 Mandamentos, com o Charles Weston. Ele fazia o papel do Moisés. Os 10 Mandamentos. Você tem um hobby hoje? Não, meu hobby é dividendo. Se quer me ver feliz, é receber dividendo. E qual que é o sonho que você não realizou ainda? Não, eu não acho que eu realizei todos os meus sonhos. Pelo menos aqueles que eu interpreto ser. Eu não tenho mais nada que eu mire conquistar. Tem alguma coisa que te tira o sono hoje, mas te faz dormir mal? Não. Pergunta pra ela. Pode fazer o barulho. Quando eu pego no sono, eu sou um defunto. É verdade. Eu durmo com prazer. Talvez porque eu me sinta com a consciência tranquila. Eu acho que a consciência da pessoa ajuda muito no sono, né? Mas eu sou um defunto. O senhor tem vontade de viver até mais de 100 anos, Barsi? Não, eu acho que eu já vivi o suficiente que uma pessoa deve viver. Tá entendendo? E você sabe o que eu brinco? Às vezes eu brinco assim, eu já peguei a senha, estou esperando a chamada. Tá entendendo? O que mais eu posso querer? Eu sou um camarada vitorioso, tenho meus filhos, graças a Deus, né? Eles vão herdar uma coisa boa, eu vou deixar um bom legado para eles. O que mais você pode querer, né? Legal. Pessoal, na semana que vem a gente vai abrir aí as inscrições para o MBA em Value Investing. Barsi, deixa aí um convite para o pessoal aí para participar aí dessa 4ª turma aí, nesse MBA aí. Hoje é o mais bem sucedido do Brasil na área de finanças. Eu acho que, enfim, você aqui da GF, estou de parabéns. Eu acho o seguinte, eu gostaria que vocês examinassem o seguinte. Primeiro, a minha filha, é isso, a quem eu sempre dediquei os maiores esforços para que ela fosse sempre uma conquistadora. E eu tenho a sensação, a certeza, eu diria até, de que ela orientará vocês também a serem conquistadores. Porque o que vale numa pessoa é aquilo que ela conquista, né? Não é aquilo que ela ganha, é aquilo que ela conquista. Porque quando você conquista, você aproveita e você tem um sentimento de valor, você sabe quanto custou aquilo. Quando você ganha, você não dá valor, o mesmo valor do que quando você conquista, não é? Então a conquista, o sentimento de conquista é um sentimento muito valioso. E esse sentimento eu tenho absoluta segurança que ela procura, e vocês todos procuram transmitir para todos aqueles que se aventuram a fazer e a seguir a orientação que vocês determinam. Muito bom, Barsi, obrigado novamente. Além de muitas lições sobre dinheiro, aí muitas lições de vida, né? Muita lição de criação de filhos, enfim, muita coisa interessante na aula de hoje. Obrigado, Barsi. Muito legal esse papo com o maior investidor da Bolsa Brasileira, não é verdade? Na próxima aula, que vai ao ar na quinta-feira, a gente vai conhecer a empresa que é a 5ª maior posição do Barsi. A gente vai falar com o CFO da AES, o José Simão, e também vamos para Bauru, conhecer o centro de operações onde a AES controla todas as suas hidrelétricas, parques eólicos e geradores solares. E depois a gente também vai visitar a hidrelétrica da AES em Barra Bonita. Vai ser uma aula imperdível, em que vamos fazer um Value Investing na prática. Agora, antes de você ir embora, deixa aqui embaixo seu comentário com a hashtag Ações São Seguras, falando por que suas chances de ganho são muito grandes investindo de acordo com o método Barsi.
A gente vai abrir as inscrições para a 4ª turma do MBA do Barsi na próxima segunda-feira. E o comentário com a hashtag Ações São Seguras Mais Criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar o nosso MBA de graça. Também não deixe de entrar em nosso grupo de WhatsApp para receber nos próximos dias um resumo em PDF da aula de hoje e também um resumo do livro Rei dos Dividendos do Barsi. Quem estiver no WhatsApp também vai ter a chance de se inscrever com até 40% de desconto no MBA. Então entre no WhatsApp e deixe o seu comentário. Vejo você na quinta-feira.